Imagine, paraíso fiscal, onde você nunca mais precisaria se preocupar com o leão do imposto de renda, com acesso irrestrito à saúde e educação de ponta, e onde o preço da gasolina faz inveja à garrafinha d'água no boteco. Agora, imagine que, nesse mesmo lugar, um simples abraço em praça pública pode render uma dor de cabeça daquelas, e as leis são tão restritivas que você se pergunta se a mordomia toda vale a pena. Pode acreditar, esse lugar não é miragem, ele existe, e é mais palpável do que você imagina. Estamos falando de Brunei, uma nação que desafia qualquer manual de economia ou sociologia que você já tenha folheado. Um país menor que Alagoas, perdido no coração da ilha de Bornéu, que paradoxalmente ostenta o título de um dos lugares mais ricos e, ao mesmo tempo, mais polêmicos da Ásia. Enquanto o mundo todo quebra a cabeça com debates sobre liberdade de expressão e direitos individuais, Brunei parece viver em outra dimensão, onde a ostentação de palácios dourados convive lado a lado com um código de leis que parece ter saído direto da Idade Média. Será que você está preparado para desvendar os segredos de 350 mil habitantes vivendo em um dos maiores enigmas do planeta? Se a ideia de entender como funciona um país onde a riqueza jorra como petróleo, mas as regras são mais rígidas que freio de mão puxado, te deixa curioso, então já sabe, né? Deixa aquele joinha maroto e se inscreve no canal para não perder nenhuma história surpreendente como essa. A sua participação é o tempero que faltava para continuarmos a trazer esses mistérios asiáticos à tona. Bora mergulhar juntos? Brunei Darussalam, o nome pomposo dessa nação que mais parece um quebra-cabeça, se encontra espremido no Sudeste Asiático. Cortado ao meio pelo território da Malásia, esse pequeno sultanato mal chega a ter 5.765 quilômetros quadrados. Para você ter uma ideia, é como se toda a população de São Paulo coubesse dentro de um território menor que a capital paulista. Mas não se deixe enganar pelo tamanho de boutique. Brunei tem um tesouro que a maioria dos países só vê em sonho: reservas de petróleo e gás natural que garantem uma renda per capita de fazer inveja a sheiks. Com um produto interno bruto de mais de 30 mil dólares por habitante, esse sultanato de bolso dá um baile em economias bem maiores quando o assunto é prosperidade individual. A população de Brunei é um verdadeiro caldeirão cultural. 66% são malaios, 23% chineses, e o restante é um mix de tribos indígenas e gringos de todos os cantos do mundo. Mas existe um elo que une toda essa galera: a religião islâmica, que não só predomina, mas é lei para todos os cidadãos malaios e pilar fundamental da sociedade bruneana. Mas afinal, como um país tão pequeno conseguiu virar essa potência econômica? A resposta está bem debaixo dos seus pés. Escondida há milhões de anos. O ouro negro de Brunei não é só uma grana extra, é o coração e a alma da economia nacional. As reservas de petróleo descobertas lá no comecinho do século XX transformaram uma antiga colônia britânica em um dos países mais ricos do planeta. O sultanato cospe cerca de 120 mil barris de petróleo por dia, sem falar nas reservas gigantescas de gás natural que não só turbinam o consumo interno, mas também rendem uma grana preta com as exportações para os vizinhos. Essa fartura energética criou um modelo econômico que não se vê em qualquer esquina. Ao contrário de outros países abastados em petróleo que trataram de diversificar suas economias, Brunei ainda depende do petróleo e do gás para 90% da sua receita governamental. Uma aposta arriscada, mas que, por enquanto, tem dado samba. E essa grana do petróleo é distribuída com a mão aberta para a população. Para começar, não existe imposto de renda em Brunei. É isso mesmo que você leu: zero imposto sobre salário. E não para por aí. Gasolina, saúde, educação até a faculdade e até peregrinações religiosas são bancadas ou totalmente de graça. É como viver em um eterno estado de bem-estar social, turbinado pelos recursos naturais que jorram do subsolo. Mas quem é que dá as cartas nessa jogada bilionária? Quem decide como essa montanha de dinheiro é gasta? Para achar essa resposta, precisamos ir direto ao centro do poder em Brunei, o Palácio Nuruiman. E é aqui que a nossa história vira do avesso.
Hassanal Bolkiah, o 29º sultão de Brunei, não é só um chefe de Estado. Ele é um monarca absoluto, um cargo que não se encontra com facilidade nos dias de hoje. Aos 77 anos, esse cara manda e desmanda não só nas decisões políticas do país, mas também na economia, nas leis e até nos detalhes mais íntimos da vida dos seus súditos. A fortuna pessoal do sultão é calculada em mais de 20 bilhões de dólares, o que o coloca no pódio das pessoas mais ricas do mundo. Mas a sua riqueza vai muito além dos dígitos na conta bancária. O Palácio Nurul Imam, a sua morada oficial, carrega o título de maior palácio residencial do mundo ainda em uso, com seus 1.788 quartos, 257 banheiros e uma garagem subterrânea que mais parece um estacionamento de shopping, com espaço para mais de 5.000 veículos. 5.000 carros, dá um tempo para essa informação processar. Enquanto a maioria das pessoas se contenta em ter 1 ou 2 carros ao longo da vida, o sultão de Brunei tem uma coleção que vai desde Ferraris banhadas a ouro até Rolls Royces feitos sob medida. A sua paixão por carros de luxo é tão grande que ele já foi considerado o maior colecionador particular de carros do mundo, com uma frota avaliada em mais de 5 bilhões de dólares. Mas espere até descobrir como ele usa todo esse poder. Em Brunei, o sultão não só tem grana, ele é a lei em pessoa. Como monarca absoluto, as suas decisões não passam por nenhum parlamento, não existe oposição política organizada, e a divisão de poderes é coisa de outro mundo. Quando o sultão abre a boca, o país inteiro ouve e obedece. Essa concentração de poder deu a ele a carta branca para implementar mudanças sociais e legais que chocaram o mundo. A partir de 2014, Brunei começou a colocar em prática um código penal baseado na lei islâmica, a Sharia. E não estamos falando de uma interpretação light da religião, mas sim da aplicação à risca de punições que incluem apedrejamento, amputação de membros e chibatadas em praça pública. Crimes como adultério, relações homossexuais e até críticas ao governo podem render castigos que a comunidade internacional considera dignos de um filme de terror medieval. Imagine só viver em um lugar onde a riqueza material não falta. Mas basta um comentário mais ácido nas redes sociais para você conhecer as grades de uma cela, onde você tem acesso aos melhores hospitais do mundo de graça, mas as suas escolhas pessoais são vigiadas 24 horas por dia. Onde você pode comprar tudo o que quiser, mas não pode levantar a voz contra as decisões do governo. E acredite, essa é só a ponta do iceberg das controvérsias em Brunei. A poligamia não só tem passe livre em Brunei, como é praticada pelo próprio sultão. Hassanal Bolkiah já se casou 3 vezes e teve 12 filhos com suas diferentes esposas. A sua vida amorosa, digamos, agitada, reflete não só as suas preferências pessoais, mas também a estrutura social de um país onde os homens podem ter até 4 esposas, desde que provem que têm como bancá-las financeiramente e tratá-las com a mesma mordomia. Essa prática, por mais que seja legal, escancara outro lado paradoxal de Brunei. Ao mesmo tempo em que o país oferece educação gratuita para as mulheres e elas ocupam cargos de destaque na economia, as suas escolhas pessoais são amarradas por leis religiosas que ditam como elas devem se vestir, com quem podem se relacionar e até onde podem trabalhar. As ruas de Bandar Seri Begawan, a capital de Brunei, são um show de contrastes. Mesquitas douradas que brilham como ouro novo dividem o espaço com shoppings modernos. Carrões de luxo desfilam por avenidas impecáveis, enquanto os chamados para a oração ecoam 5 vezes ao dia por toda a cidade. É uma mistura urbana onde tradição e modernidade se encontram, mas também se estranham. Mas, no fim das contas, como é a vida nesse paraíso vigiado? Os cidadãos de Brunei vivem em um padrão de vida que faria inveja a muitos países desenvolvidos. O desemprego é quase zero, não por falta de vagas, mas porque o governo garante um lugar ao sol para todos os cidadãos que querem trabalhar. Os salários são bacanas, os benefícios sociais não faltam, e a criminalidade é praticamente nula. Caminhar pelas ruas de Brunei é uma experiência que não se vê em qualquer lugar.
Não tem pedintes, não tem favelas, não tem sinais de pobreza gritante. As casas são bem cuidadas, os carros são novos, as crianças estão bem alimentadas e vestidas. É como se você estivesse dando um rolê em uma utopia urbana que virou realidade. Mas essa paz tem um preço. A vida social em Brunei é controlada nos mínimos detalhes. Não existem bares ou casas noturnas, porque o álcool é proibido. Beijos e abraços em público não pegam bem. Eventos culturais precisam passar pelo crivo do governo. Até a internet é monitorada para evitar que conteúdos impróprios se espalhem. E isso nos leva a uma descoberta que vai mudar a sua visão sobre esse país. 70% do território de Brunei é coberto por uma das florestas tropicais mais bem preservadas do planeta. Enquanto o mundo todo debate sobre desmatamento e aquecimento global, esse pequeno sultanato mantém intactas áreas gigantescas de Mata Atlântica, que abrigam espécies que não se encontram em qualquer lugar do mundo. É como se a natureza tivesse encontrado um refúgio seguro em meio ao caos do desenvolvimento no Sudeste Asiático. O Parque Nacional Ulu Temburong, conhecido como o Coração Verde de Brunei, é um santuário ecológico onde árvores centenárias tocam o céu a mais de 60 metros de altura. É lá que vivem orangotangos, elefantes pigmeus de Bornéu, leopardos nebulosos e mais de 400 espécies de aves. A biodiversidade é tão rica que os cientistas vivem descobrindo novas espécies. Mas o que é mais curioso nessa história de preservação ambiental é que ela não é por acaso. O Sultão de Brunei transformou a conservação da natureza em política de Estado, não só por consciência ecológica, mas também como uma jogada econômica a longo prazo. Ele sabe que quando o petróleo secar, o ecoturismo pode ser uma nova galinha dos ovos de ouro para o país. Essa visão de futuro revela um lado surpreendentemente moderno do sultanato mais tradicional da Ásia. Os rios de Brunei guardam histórias de tempos imemoriais. O rio Brunei, que batiza o país, serpenteia pela capital criando uma teia de canais onde comunidades inteiras vivem em casas sobre palafitas. Kampong Ayer, apelidada de Veneza do Oriente, é uma cidade flutuante onde 30 mil pessoas vivem em moradias ligadas por passarelas de madeira que dançam sobre as águas escuras do rio. Essa comunidade sobre as águas não é fruto da pobreza como muitos podem pensar. É uma tradição cultural que remonta a mais de 1000 anos. As casas têm luz elétrica, água potável, internet e todos os confortos da vida moderna. Lá também tem escolas, mesquitas, hospitais e até um corpo de bombeiros especializado em emergências aquáticas. É uma prova de que tradição e modernidade podem conviver em perfeita harmonia. Mas a verdadeira joia da arquitetura de Brunei é a mesquita do sultão Omar Ali Saifuddin. Com a sua cúpula dourada de 29 quilates e o seu minarete de 52 metros de altura, ela reina absoluta na paisagem da capital como um farol espiritual. O mármore usado na construção veio direto da Itália, os tapetes da Arábia Saudita e os lustres de cristal da Inglaterra. É o símbolo perfeito do que Brunei representa, a tradição islâmica turbinada pela riqueza do petróleo. E a culinária de Brunei guarda surpresas que você nem imagina. A gastronomia bruniana é uma mistura saborosa de influências malaias, chinesas, indianas e árabes. O ambuyate, o prato nacional feito com seiva de sagu, é saboreado em grupo usando palitos especiais chamados chandas. É mais que uma refeição, é um ritual social que une famílias e amigos. Imagine uma gosma gelatinosa e sem gosto que ganha vida com molhos picantes e acompanhamentos variados. Os mercados noturnos de Brunei escancaram essa diversidade gastronômica. Espetinhos de frango assados na brasa exalam aromas que se misturam com o curry de peixe e o arroz perfumado cozido no leite de coco. Frutas tropicais como rambutan, durian e mangostão são vendidas fresquinhas ao lado de doces tradicionais feitos com açúcar de palma e coco ralado. Mas existe uma restrição alimentar que influencia muito a vida social em Brunei. A carne de porco é totalmente proibida, assim como qualquer produto que contenha álcool.
Os restaurantes são fiscalizados com lupa para garantir que não haja contaminação cruzada. É uma amostra de como a religião se infiltra em todos os cantos da vida cotidiana, até nas coisas mais básicas como a alimentação. Agora, prepare-se para desvendar os segredos mais bem guardados da educação em Brunei. O sistema educacional de Brunei é uma contradição que chama a atenção. Por um lado, oferece educação gratuita e de primeira qualidade desde o ensino fundamental até a universidade. Os alunos têm à disposição laboratórios modernos, tecnologia de ponta e professores super qualificados. Muitos jovens brunianos fazem faculdade no exterior com bolsas integrais do governo e voltam para casa com o diploma das melhores universidades do mundo. Por outro lado, o currículo é controlado com lupa. A história mundial é contada sob a ótica islâmica. As histórias naturais evitam temas que possam botar lenha na fogueira de interpretações religiosas tradicionais. A literatura estrangeira passa por um filtro para eliminar conteúdos considerados inadequados. É uma educação de qualidade, mas moldada por uma ideologia específica. A Universidade de Brunei Darussalam, a principal instituição de ensino superior do país, atrai alunos de toda a região. Com seus campos modernosos e recursos que não acabam mais, ela oferece cursos em áreas como petróleo e gás, tecnologia da informação e estudos islâmicos. Mas os estudantes precisam seguir códigos de conduta rígidos, que incluem um dress code específico e a segregação parcial entre homens e mulheres. E isso nos leva aos aspectos mais polêmicos da vida estudantil em Brunei. Os jovens bruneanos vivem em uma corda bamba constante. Eles têm acesso à internet, às redes sociais e à cultura global, mas precisam pisar em ovos entre a modernidade digital e as expectativas da sociedade tradicional. É comum encontrar estudantes que debatem sobre filosofia ocidental de manhã e participam de orações coletivas à tarde. Essa geração que nasceu na era digital está criando a sua própria forma de rebeldia silenciosa. Eles usam códigos nas redes sociais, criam grupos fechados para discussões mais abertas e inventam uma linguagem própria que permite expressar opiniões sem desafiar diretamente as autoridades. É uma forma discreta de resistência que mostra como a juventude bruniana está dando um jeito de manter a sua identidade em um ambiente tão controlado. O mercado de trabalho em Brunei oferece oportunidades únicas. O setor público emprega a maioria dos cidadãos locais, com salários generosos e benefícios que enchem os olhos. Trabalhar para o governo não é só um emprego, é uma boia salva-vidas em um mar de incertezas. E para dar aquela força extra, o governo lançou o programa Valeu Demais, uma forma dos cidadãos demonstrarem gratidão e apoiarem financeiramente os criadores de conteúdo locais que compartilham informações valiosas sobre o país. Imagine um Brasil futurista, onde cada cidadão recebe uma renda básica universal substancial, moradia de graça e saúde ilimitada, tudo bancado pelas reservas de nióbio. Tentador, não é? Mas e se, em troca, você renunciasse a algumas liberdades? É essa encruzilhada que Brunei, um pequeno sultanato rico em petróleo, nos apresenta. Afinal, o que pouca gente sabe sobre Brunei é que o governo garante um padrão de vida altíssimo para seus cidadãos. Idosos recebem aposentadorias poupudas, mesmo sem nunca terem contribuído para a Previdência. Famílias de baixa renda moram em casas populares de ótima qualidade, localizadas em áreas valorizadas. E qualquer tratamento médico, por mais caro que seja, inclusive cirurgias no exterior, é pago integralmente pelo Estado. Essa generosidade, viabilizada pelas vastas reservas de petróleo, é parte de um pacto social implícito. O sultão oferece segurança material em troca da aceitação de um sistema político com pouca abertura. É como se dissessem: abram mão de algumas liberdades e nós cuidaremos do seu bem-estar. Porém, nem tudo são flores no paraíso do petróleo. A excessiva dependência dessa commodity torna a economia vulnerável a oscilações de preços. A monocultura energética faz com que qualquer crise no setor afete todo o país. E paira sempre a grande questão: o que acontecerá quando o petróleo acabar? O futuro de Brunei depende da resposta a essa pergunta.
O governo, de forma discreta, está implementando o Plano de Diversificação Econômica 2035, que busca reduzir a dependência do petróleo. Há investimentos em tecnologia, agricultura sustentável, ecoturismo e serviços financeiros. Mas essa transição é complexa em um país acostumado à fartura. A juventude bruneiana é fundamental nessa transformação. Com acesso à educação, conectada ao mundo e ciente dos desafios, essa geração pode reinventar Brunei para a era pós-petróleo. Mas isso exigirá mudanças sociais e políticas que podem conflitar com a estrutura tradicional do sultanato. Visitar Brunei é como dar um salto no tempo. Você se impressiona com palácios suntuosos e, em seguida, se perde em florestas intocadas. Desfruta de uma infraestrutura de primeiro mundo e, ao mesmo tempo, vivencia costumes ancestrais. Muitos turistas relatam uma sensação de irrealidade ao visitar Brunei. As ruas são impecáveis, as pessoas extremamente gentis, tudo funciona à perfeição. É como se você estivesse em um conto de fadas, mas com lembretes constantes de que essa perfeição tem um preço. E chegamos ao ponto central da nossa conversa. Brunei desafia nossas categorias de pensamento. Não é uma democracia, mas seus cidadãos vivem melhor que em muitas democracias. Não é uma economia de mercado, mas oferece prosperidade. Não respeita todos os direitos humanos como entendemos, mas garante segurança e estabilidade que muitos países democráticos invejam. Essa complexidade impede julgamentos simplistas. Brunei é um experimento social único, onde riqueza e controle coexistem em aparente harmonia. Mas essa harmonia é para todos? E por quanto tempo essa fórmula se sustentará em um mundo em transformação? A questão que emerge é incômoda. A liberdade individual vale mais que a segurança material? Existe um ponto onde o conforto econômico compensa a perda de autonomia? Brunei nos obriga a repensar nossos valores. Diante desses contrastes, a pergunta inicial ganha ainda mais força. Você viveria em Brunei? Trocaria suas liberdades por segurança econômica? Aceitaria limitações em suas escolhas em troca de uma vida materialmente tranquila? Não há resposta fácil, porque Brunei não é simples. É um país que nos força a questionar nossa certeza sobre política, economia, religião e sociedade. E talvez essa seja a grande lição desse pequeno sultanato. A realidade é sempre mais complexa do que imaginamos. E por falar em Brasil, será que dar um jeitinho para equilibrar essas questões seria possível? Se essa imersão no universo bruneiano te fez pensar, deixe um valeu demais nos comentários. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando lugares e histórias que desafiam nossa visão de mundo. E se você puder contribuir financeiramente, saiba que esse suporte nos permite alcançar ainda mais pessoas com conteúdo relevante. Quais outros Brasis impossíveis existem por aí, esperando para nos surpreender e nos fazer repensar tudo? Quantos outros Bruneis tropicais permanecem ocultos, prontos para nos mostrar que a realidade é sempre mais